Nós estamos fazendo uma série em Gênesis capítulo 37 até o capítulo de número 45, intitulada Esperança para Famílias Disfuncionais. Nós temos percebido o quanto Deus, pela sua graça, tem levado o seu povo adiante por meio da sua promessa. Quando esse texto foi escrito, Moisés estava no deserto com o seu povo e ele queria que o seu povo tivesse esperança que de fato Deus haveria de cumprir o seu plano, haveria de cumprir a sua palavra, de conduzi-los até a terra prometida. Aquela promessa dada a Abraão, ela estava de pé e eles precisavam e podiam confiar, porque Deus de fato é fiel para cumprir as suas promessas. Depois ele chamou a Jacó e deu a ele uma outra promessa de que ele faria agora da sua família uma grande nação. E que na verdade toda a terra seria abençoada por meio da sua família. E agora nós estamos vendo Deus trabalhando na família de Jacó. Ele está trabalhando na vida de Jacó, na vida dos seus filhos, transformando-os para que essa promessa possa ser uma realidade. E enquanto nós estamos passando por essa série, nós estamos vendo o quanto Deus está moldando o caráter desses servos. E agora nós temos José como um personagem principal nessa parte da narrativa. Na semana passada, no capítulo de número 39, nós já podemos ver e analisar um pouco a maneira como Deus já trabalhou naquele menino que agora é um homem e que está disposto a ser fiel ao Senhor, mesmo que isso custe a sua liberdade. Hoje nós adentraremos aos capítulos 40 e 41. A razão pela qual nós trataremos dos dois em uma só toada é porque ambos os capítulos têm apenas um tema aglutinador, o tema de sonhos. Na verdade, o capítulo de número 40 é uma espécie de pano de fundo para aquilo que será apresentado no capítulo de número 41, que é a parte principal de toda essa narrativa desses dois capítulos. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo de número 41. É evidente que não há como nós lermos esses dois capítulos, eles são extensos. Então nós vamos ler o capítulo de número 41, versículo de número 1 até o 16, que na verdade apresenta uma síntese daquilo que já aconteceu no capítulo de número 40, e também agora apresenta o desenrolar, o drama, que será apresentado no capítulo de número 41. Gênesis capítulo de número 41, do versículo 1 até o versículo de número 16. Eu chamo a sua atenção para a leitura. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então Faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então, o chefe dos copeiros disse a Faraó, síntese do capítulo de número 40. Hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear, trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo.
Respondeu José: isso não depende de mim, mas de Deus. Mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável. Vamos orar? É teu povo, Senhor, aqui presente, reunido nessa manhã para esse momento sublime. O momento no qual o Senhor fala ao teu povo por meio da tua palavra. Ó Senhor, nós precisamos ouvir a nossa voz, a sua voz. Precisamos, ó Deus, que o Senhor fale conosco. Precisamos, Senhor, que o Senhor trabalhe no nosso coração e nas nossas mentes. Precisamos que o Senhor traga cura à nossa alma ferida e ao nosso coração despedaçado por situações dolorosas do passado. Dar, ó Deus, que nessa manhã o Teu Espírito Santo fale às nossas mentes, ao nosso coração, à nossa vida. Tira de nós tudo aquilo que nos impede de ouvir a Tua voz. Ajuda-nos, Pai. Nós te pedimos isso. Em nome de Jesus. Amém. O missionário viajava por terras distantes. Quando passando por um conjunto de lojas, um pequeno mercado daquele vilarejo, ele viu, no canto de uma loja, um homem que gritava com um outro jovem que estava do outro lado. Enquanto ele gritava, ele fazia a sua peça de tapeçaria. Aquele missionário, sem entender muito bem o que estava acontecendo, perguntou ao guia que estava ao seu lado: por que ele grita tanto? E por que ele gesticula tanto enquanto grita? O guia diz: você vê aquele homem? Ele é um tecelão. Ele está ali no seu tear. Enquanto ele grita, ele está fazendo a sua tapeçaria. Enquanto ele grita, ele está fazendo a sua obra de arte. Aquele jovem que você vê do outro lado da banca é o seu aprendiz e o seu auxiliar. E a missão dele é exatamente colocar as cores certas no momento certo e nos lugares certos. Nos momentos certos e nos lugares certos. É por isso que ele então dá as ordens, e ele grita, e ele diz a cor, e ele diz o lugar. O missionário então, enquanto ainda caminhava, olhava para a loja e via ali, exposto naquela loja, um belo e lindo tapete. Parecia uma verdadeira obra de arte, com detalhes, cores vibrantes. Isso o levou então a fazer uma outra pergunta, que o deixou intrigado diante dessa situação. Ele disse: mas o aprendiz nunca erra a hora de colocar uma nova cor, o momento certo de colocar essa cor? E o guia disse: é evidente que erra, naturalmente erra. E não apenas uma e duas vezes, é um serviço muito rápido. E o guia disse: mas você vê aquele homem? Ele é um mestre nessa arte. E o que ele faz? Ele pega o erro do seu aprendiz e ele agora coloca dentro do seu projeto. É por isso que você vê essa arte tão perfeita e parece que não houve nenhum erro, mas houve sim. Mas aqui está a beleza dessa arte. Aqui está a capacidade e a sabedoria desses artistas. A capacidade deles de trabalhar no improviso e de colocar todos os erros dentro da sua arte, dentro da sua obra, dentro do seu projeto, dentro do seu plano. Foi o cantor Estênio Mácios que escreveu uma bela canção chamada Tapeceiro. E nessa canção ele diz que as nossas vidas são obras de uma tapeçaria. E ele diz de maneira bela e poética que o nosso tapeceiro, ele não se engana. Sabe o fim desde o começo. Traça as rotas, mil desvios, sem perder o fio.
Se você olha o avesso, ele diz, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa. E ele diz que o nosso Deus, ele é como um tapeceiro. É evidente que ele não é pego de surpresa pelos nossos erros, mas é verdade que ele usa todas essas coisas, todos os nossos erros, todas as situações que acontecem na nossa vida para fazer a sua grande obra de arte. E ele está no controle do projeto, ele está no controle do plano. Agora nós chegamos em um ponto da narrativa onde muitas coisas vão fazer sentido na história de José. Na primeira mensagem dessa série, eu disse mais de uma vez que a história de José levanta, pelo menos para José, algumas perguntas existenciais. Afinal de contas, aonde estava Deus quando ele foi lançado no poço? Aonde estava Deus quando ele foi vendido como escravo? Aonde estava Deus quando ele foi parar em um outro país? Aonde estava Deus quando ele injustamente foi parar na prisão? Aonde estava Deus quando no capítulo de número 40, mesmo depois de servir as pessoas, ele continua esquecido na prisão? Aonde estava Deus? Aonde estava Deus? Aonde estava Deus? Essa é a pergunta que provavelmente passou na cabeça de José, não apenas uma vez, não apenas duas vezes. E a resposta a essa pergunta, agora o capítulo de número 40 e 41 começa a lançar luz. Sim, Deus estava lá no seu tear. Deus estava usando o fino cordão da imaturidade de José para planejar a sua obra. Deus estava usando o cordão vermelho do favoritismo do seu pai para poder embelezar a sua obra. Sim, Deus estava aproveitando o negro cordão do ódio dos seus irmãos para detalhar a sua obra. Sim, Deus estava usando a escravidão para expandir ainda mais a sua obra. Sim, Deus estava se valendo da prisão para acrescentar agora cores mais fortes, mais vivas a essa grande obra. E quando nós chegamos no capítulo de número 40 e 41, nós percebemos uma coisa, que tudo fazia parte do plano. Nada aconteceu por acaso. Nada foi fruto de coincidências. Essa é a razão então pela qual eu coloquei em todas as divisões da nossa mensagem dessa manhã a palavra providencial. Você pode pegar a sua ordem de culto e na parte das anotações da sua ordem de culto, está aí todos os passos que nós vamos seguir então nessa mensagem. Serão 6 pontos ou 6 cenas que essa história nos apresenta. Vamos olhar primeiramente para a circunstância providencial, que é apresentada no capítulo de número 40, do versículo 1 até o versículo de número 19. Em seguida, vamos olhar para o esquecimento providencial, que nos é apresentado no capítulo de número 40, versos 20 e 23. Passaremos pelo sonho providencial de Faraó, que nos é apresentado no capítulo de número 41, versículo 1 até o 8. Veremos a grande lembrança providencial desse homem agora, no capítulo de número 41, versículo 9 a 13. Olharemos para a interpretação providencial que o Senhor dá a José, no capítulo de número 41, versículo 14 e 36. E finalmente olharemos para a promoção providencial de Deus, no capítulo de número 41, do versículos 37 até 57. Vamos então ao primeiro aspecto dessa mensagem. A circunstância providencial que é nos apresentado no início do capítulo de número 40. É um dia qualquer. José estava lá na prisão, a qual ele já tinha ido, e nós vimos isso no capítulo de número 39. Quando de repente chega mais 2 novos prisioneiros. Um é o copeiro-chefe, uma espécie de mordomo daquela época. O segundo é o padeiro-chefe. Esses homens eram extremamente importantes, eles eram importantes na cultura da sua época, porque a eles foram dados os privilégios de poder servir diretamente a Faraó. Providencialmente, José conta com a simpatia do carcereiro, e agora coloca José para que possa servir esses homens. Na verdade, José está em uma ala de prisioneiros especiais, porque ele já conta com a simpatia do carcereiro.
E agora José está servindo a esses homens. Quando certa manhã ele chega para mais um dia de trabalho e ele olha para esses homens. E ele percebe imediatamente o seu semblante, ou os seus semblantes tristes. E ele diz: por que vocês estão abatidos? Por que vocês estão dessa maneira? E aqui já cabe uma pausa para uma aplicação. Em vidas disfuncionais, marcadas por situações traumáticas e dolorosas, como nós vimos, por exemplo, que é a vida de José, costuma-se não se preocupar com o próximo. É sempre assim, o sofrimento muitas vezes nos torna egoístas. Os nossos próprios temores, as nossas próprias preocupações, elas roubam a nossa energia. E aí a nossa falsa fragilidade sempre nos coloca em uma situação de quem precisa ajuda e que nunca pode ajudar. E é sempre assim: olha a minha dor, veja meu sofrimento. Você se esqueceu como que foi o meu passado? Você se esqueceu o quanto eu já sofri nessa vida? A última coisa que pessoas assim, elas estão dispostas é carregar o fardo do outro. É sempre: basta os meus problemas. Isso porque em vidas disfuncionais, marcadas por situações traumáticas e dolorosas, costuma-se não se preocupar com o próximo. Esse, no entanto, não é o caso de José. Isso nos mostra que vidas disfuncionais não precisam ser ensimesmadas. Isso nos mostra que vítimas de traumas passados não precisam fazer da vitimização um estilo de vida. Esse homem que tem muitos problemas, para pensar, é aquele que está disposto a estender a mão para dois homens que em um dia da prisão estão com seus semblantes tristes. E ele pergunta então: por que vocês estão tristes? Eles respondem: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. José então diz: não são de Deus as interpretações? E se você olhar e estudar a cultura do Egito, você vai perceber que sonhos têm um papel importante nessa cultura. E a sua interpretação era exatamente uma habilidade especializada. E agora, como prisioneiros, eles não têm acesso aos principais intérpretes. E por isso eles estão preocupados. Mas José diz: não se preocupem. É do Senhor a revelação dos sonhos. É o Senhor que dá os verdadeiros sonhos. E a Ele pertence também a interpretação. Com isso, José está dizendo aqui que Deus, Ele conhece o futuro. E muito mais, Ele não apenas conhece o futuro, mas é Deus que o governa. É Deus que o governa. É Deus que sabe de todas as coisas. Bem, nós podemos parar mais uma vez para uma aplicação e entendermos que em vidas disfuncionais marcadas por situações traumáticas e dolorosas, costuma-se perder a fé em Deus. Sim, em vidas disfuncionais marcadas por situações traumáticas e dolorosas, costuma-se perder a fé em Deus. Eu não estou falando em cair da graça, isso é impossível, nós sabemos, a nossa teologia já nos disse isso. Mas eu me refiro a não crer no poder providente de Deus. O sofrimento, de fato, ele costuma minar a nossa fé. Ele costuma nos levar a pensar que Deus, Ele não é bom o suficiente para se preocupar com a nossa vida. Ou ainda pior, que a nossa vida não é boa o suficiente para merecer a preocupação de Deus. E o sofrimento então costuma minar a nossa fé. E quando nós não duvidamos da sua existência, nós questionamos o seu amor. Nós questionamos a sua ação e a sua soberania. Todavia, o que Deus é não depende daquilo que nós estamos sentindo ou da vida que nós estamos levando. Se sonhos eles são realizados, Deus é Deus. Se sonhos parecem pesadelos, Ele é Deus também. E Ele é o Deus soberano, como nós já oramos e cantamos aqui nessa manhã. E José sabe disso. Por isso que mesmo diante dos duros golpes que a vida lhe deu, ele ainda
ele ainda sabe que de fato Deus sabe o futuro e governa todas as coisas. Vidas disfuncionais marcadas por situações traumáticas e dolorosas costumam se perder a fé em Deus. Este, no entanto, não é o caso de José. Por isso, agora confiantemente, no capítulo de número 40, versículo 7, ele diz: conte-me os seus sonhos. E eles contam os sonhos. E agora Deus então capacita a José para que possa interpretar os sonhos. Ao copeiro-chefe, José diz: olha, haverá um momento em que Faraó vai levantar a sua cabeça. A tradução na NVI diz: haverá um tempo em que Faraó irá exaltá-lo. E aqui a palavra usada é uma expressão idiomática que era usada no mundo antigo para dizer da exaltação que o rei fazia em público a uma pessoa. Era comum quando o rei se apresentava diante de uma grande multidão que todos abaixassem a cabeça. Mas naquele momento, enquanto o rei estava adentrando aquele recinto, era comum também que ele olhasse para o público. E se naquele público ele visse alguém que era digno, ou que ele achasse que merecesse uma exaltação naquele momento, ele dizia àquela pessoa: levante a sua cabeça. E ele dizia: venha até a minha presença. E era normal que isso acontecesse entre os reis. E isso era um sinônimo no mundo antigo de perdão de dívida, de exaltação. E agora José diz: Faraó vai te pedir para você levantar a sua cabeça. Ele vai te exaltar. O chefe dos padeiros, então, vendo essa interpretação favorável, rapidamente foi contar o seu sonho. E também conta o seu sonho a José. E José diz: bem, esse não será o seu fim. Faraó vai te matar. E ele vai pendurar o seu corpo em uma árvore. Um final terrível. Um horror estranho para os egípcios. Aqueles que cuidavam tão bem dos corpos daqueles que já partiram. O que acontece? Exatamente isso se concretiza. Capítulo de número 40, versículo, a partir do versículo de número 15, fala dessa realidade. E descreve essa realidade. E aí então, tempos depois, é aniversário de Faraó. E acontece exatamente aquilo que José tinha predito. Agora observe um detalhe curioso, porque os finais desses homens seriam exatamente esses, quer eles tivessem contado isso para José, quer não. Quer José tivesse interpretado esses sonhos, quer não. O final seria esse, porque tudo estava já determinado pelo Senhor Deus, porque é Ele que escreve todos os nossos dias estão contados. Então as coisas iriam acontecer, quer José tivesse conhecimento desse fato, quer não. Mas observe como tudo é providencial. José acha graça diante do carcereiro que o coloca em uma posição de honra, o coloca em um lugar de honra. José acha graça no coração desse carcereiro e por isso ele coloca-o como sendo o servo de homens importantes. Esses homens então chegam um dia abatidos, entristecidos, e Deus coloca no coração daquele que tinha todos os motivos para viver amargurado, uma empatia pelo próximo. E ele então pergunta, e esses homens falam o que está acontecendo, e Deus vai e capacita José para que interprete os sonhos. E José interpreta, ia ser assim. Quer José soubesse, quer não. Quer ele estivesse na cadeia, quer não. Por quê? Dá para perceber que não é coincidência, não é acaso, é providência, é Deus dirigindo a história. Por isso, entenda o que vai acontecer na sequência. Porque depois de ter feito tudo isso, José diz, aquele que seria exaltado por Faraó: eu te faço um pedido. Ele diz, eu te faço um pedido, versículo de número 14 e 15 do capítulo 40 diz isso: seja bondoso para comigo. Aqui é um termo importante na teologia hebraica. Seja bondoso, seja misericordioso, seja leal, seja fiel a esse compromisso que nós estamos fazendo aqui.
Eu trouxe paz ao seu coração. Quando você estiver lá com o faraó, por favor, seja fiel para com a nossa aliança. Seja leal para com a sua palavra. Fale dele. Fale de mim para ele. Conte a minha história. Eu estou aqui injustiçado. E o que acontece? Esse homem sai e ele simplesmente esquece de José. Esquece de José. Capítulo então de número 41. Diz então que agora Faraó tem um sonho. Faraó tem um sonho. Coincidência? Mais um sonho daqueles que alguém passou o dia todo pensando em alguma coisa e de repente à noite o seu subconsciente abriu e ele sonhou? Não, é providência. E agora esse sonho é dado a Faraó de maneira que ninguém consegue interpretar. Ele chama todos os magos, todos os especialistas. Os comentaristas dizem que havia um verdadeiro livro dos sonhos, com uma série de interpretações passadas. Eles consultam os livros, eles passam horas estudando, mas eles se voltam para Faraó e dizem: nós não sabemos o que isso significa. E o que acontece? Deus usa esse evento para trazer como uma espécie de remédio à memória fraca do copeiro-chefe. E o capítulo de número 41 diz então, que ele fala assim: Faraó, eu preciso me redimir dos meus pecados. Porque eu lembro que quando o Senhor um dia ficou zangado comigo e com outro, o Senhor nos enviou para a cadeia. E lá um dia nós estávamos com os nossos corações perturbados, porque nós tivemos 2 sonhos. Mas um hebreu nos disse tudo exatamente o que deveria acontecer, e aconteceu. O nome dele é José. O nome dele é José. E agora, Faraó então, ele manda chamar José. E ele então agora conta o seu sonho para José. E ele diz a José: olha, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava ali no rio Nilo, às margens do rio Nilo. E eu vi então que saía do Nilo 7 vacas que eram gordas, formosas. E na sequência 7 vacas que eram raquíticas, magras. E essas 7 vacas então magras, elas comiam as 7 vacas gordas. E enquanto ele descreve o seu sonho para José, ele destaca o aspecto terrível. A palavra no hebraico para essas vacas magras significa vacas com aparências malignas. E essas vacas então elas comem as vacas gordas. E Faraó diz: olha, e o mais impressionante de tudo isso é que enquanto isso está acontecendo, depois que elas comem todas as vacas, elas continuam da mesma maneira. Não eram para elas engordarem, mas elas não engordaram. E logo depois eu dormi. Depois de ter acordado suado e assustado, eu dormi novamente. E eu vi agora mais uma vez espigas. Bonitas, formosas. E na sequência espigas mirradas. E as mirradas comeram as formosas. E aí, como ele está no leito do rio Nilo, ele diz: isso deve ser alguma coisa gorenta. Isso deve ser alguma coisa gorenta. Porque dizia o geógrafo e historiador grego Heródoto que o Egito é a dádiva do Nilo. E ele dizia isso porque o rio Nilo lá, por volta do mês de julho, nessa época, ele enchia e ele chegava a subir um nível 7 metros. E evidentemente, quando um rio sobe tanto assim, ele se espalha por toda a região. E ele chegava nos lugares mais distantes. E ele inundava planícies. Mas lá para outubro, o rio começava a voltar ao seu nível normal. E o que ele deixava do seu rastro? Ele deixava uma planície extremamente fértil. De tal maneira que o rio Nilo não era apenas um ponto geográfico para o Egito. O rio Nilo era um sinônimo de fertilidade. O rio Nilo era o sinônimo de que o rei, o imperador, ou quem quer que estivesse governando, poderia prosperar ou não.
Era sinônimo de mantimento para o povo, e assim, sucesso no reinado, ou escassez para o povo, e assim, insucesso para o seu reinado. E por isso que ele está preocupado, porque essa é uma cena estranha. Todo ano isso acontece, todo ano ele sobe 7 metros, e depois ele abaixa no final do ano, e todo ano ele gera vida. É uma vez por ano, e é todo ano, mas agora nos seus sonhos são 7 anos. 7 anos de escassez. Isso soa estranho. Isso soa estranho na mente de qualquer faraó. Ele conhece a história. Ele conhece a história do rio Nilo. Isso não pode acontecer. Mas José diz, sim, isso vai acontecer. Porque Deus é que está dizendo. E digo mais, ele contou o sonho 2 vezes. Porque ele se apressa a fazer isso. E agora nós vemos então essa providencial interpretação desse sonho. Essa providencial interpretação desse sonho. Agora é curioso, né? Que quando o faraó então chama José e diz assim, venha cá, se apresente diante de mim. E diz para ele assim, olha, eu ouvi dizer que você realmente é um grande homem e que você é alguém que interpreta os sonhos. Eu ouvi dizer aqui que você é o cara, me falaram aqui que você é o bambambam quando o assunto é sonhos. José rapidamente corrige e diz assim, não, é Deus que dá o sonho e é Deus que dá a resposta favorável. Ele não se apresenta como sendo o sonhador, ele não se apresenta como sendo o mestre dos magos. Ao contrário, ele admite que ele não pode fazer nada de si mesmo. A interpretação vem de Deus sozinho e por essa razão ele não promove a si mesmo. E o que a gente aprende aqui? A gente aprende mais uma vez que vidas disfuncionais, marcadas por situações traumáticas e dolorosas, normalmente buscam refúgio na autopromoção, porque pensam que encontrarão nela o valor da vida. Talvez essa seja a razão pela qual você vive tentando ser o centro das atenções. Talvez essa seja a razão pela qual você vive tentando agradar a todos que estão à sua volta. Talvez essa seja a razão pela qual você fica tão irado, zangado, quando depois de fazer essas coisas você não tem um joinha. E talvez essa seja a razão pela qual o seu discurso é o mesmo. Ninguém gosta de mim, ninguém valoriza o que eu faço, ninguém me ama. E eu digo para você que se você faz isso, se esse é o seu discurso, depois que os seus filhos não te agradecem pelo que você fez, ou quando o seu cônjuge não apresenta ou não retribui com o seu real valor, alerta para orgulho piscando fortemente. Alerta para orgulho piscando fortemente. Mas pior que isso, foi o Paul Tripp que disse que o reino do eu é mais perigoso quando ele ganha os contornos do reino de Deus. E a grande verdade, disse ele, é que não poucas vezes sob o verniz de crenças teológicas e participação na vida pública da igreja, a verdadeira glória que nós estamos buscando é a glória de nós mesmos. O que nós mais queremos é exatamente ter a glória, termos aplausos. E aí nós fazemos o quê? Nós usamos os nossos dons e talentos não para promover a glória de Deus e a glória do seu Filho, mas para promover o nosso próprio nome. E aqui está José sendo tentado a exatamente isso. Dizer, que é isso? Caralho, faraó. Isso é moleza, né? Talento nato, desde menino. 17 anos meu pai já pôde ver essas coisas. Ele diz, não depende de mim, depende do Senhor. Sabe por quê? Porque não é José que é o centro de todas as coisas. Deus é. Porque José sabe que são as respostas de Deus que traz paz ao coração de pessoas perturbadas, quer elas morem nos palácios, quer elas vivam nos calabouços. É o Senhor que dá a resposta. E por essa razão ele não se deixa levar por essa tentação de exaltar a si mesmo. E ele então interpreta o sonho de Faraó. Ele diz assim, olha Faraó, preste atenção. Preste atenção. Deus mandou dizer a você que serão 7 anos de grande abundância.
e 7 anos de profunda escassez. E aí, para ficar claro o tamanho da escassez, o narrador, ele usa recursos literários para isso. Quando vai falar de abundância, ele usa poucas palavras e poucos versos. Mas quando ele vai descrever a escassez, ele faz isso de maneira demorada e longa. Para enfatizar que de fato haveria um tempo em que de fato não teria a fertilidade e a abundância tão vista no Egito. O Nilo, que é a dádiva do Egito, deixaria de ser uma dádiva, porque Deus iria tirá-lo. E Deus faz isso. E Deus é poderoso. E você entendeu isso, Faraó? Que achava-se um Deus. Que achava um Deus. E ele diz, então, você precisa fazer uma coisa. Ele não deu apenas o sonho. Ele deu também um plano. E ele diz, olha, você precisa fazer uma coisa. Você precisa escolher alguém. Alguém que seja sábio, criterioso, para que então coloque esse homem no comando do Egito, para que ele possa governar esse povo e possa ser sábio na hora de poupar no tempo da abundância, para que no momento de escassez isso aconteça. Agora observe que tudo muda. A notícia ela é extremamente ruim, ela não é uma boa notícia. No entanto, o plano de José, ele vai ao encontro das necessidades de Faraó. A notícia não é boa, mas o seu coração está em paz. Ele está tranquilo. E ele diz, quem então eu poderia fazer isso? Quem poderia colocar nesse lugar? E ele diz, sexta e última parte, capítulo 41, versículo 37 e 57. A promoção providencial de José. Ele diz assim, então José, será você. Eu não vejo alguém que seja tão sábio contra você e semelhante a você. Se Deus te deu esse sonho, você então é que deve fazer isso. Então José, ele no fundo, ele imaginava que talvez se prestasse um bom serviço ao faraó, ele seria livre da prisão. Mas ele não pensava que a vida mudaria assim de uma hora para outra. A maneira que o narrador descreve a cena e as palavras que ele usa lá no hebraico mostra não apenas a urgência do pedido de Faraó, mas também a transformação radical que Deus faz na vida de José. Em um piscar de olhos ele era um prisioneiro e agora está no palácio. Ele muda de lugar. Em um piscar de olhos ele era um escravo e agora ele é alguém que serve no palácio ao principal homem daquele lugar. E aí em um piscar de olhos ele deixa de ser escravo e ganha status de primeiro-ministro. Num piscar de olhos ele deixa de ser alguém que não tem ninguém e agora ganha uma família. Essa rapidez é para que você para que deixe bem claro que isso é providência de Deus. É providência de Deus. José não imaginava que isso ia acontecer. Porque é Deus que exalta quem ele quer. E Faraó então chama José. Dar a ele então o comando de todo o seu palácio. Coloca no seu dedo um anel. Coloca no seu pescoço uma corrente de ouro. E aí ele diz assim, dar a ele uma segunda carruagem e à frente os arautos vão gritando, abram o caminho, abram o caminho. Abreque é a palavra egípcia que significa não apenas abram o caminho, mas inclinem-se, inclinem-se, inclinem-se. Lembra do sonho daquele jovem menino? Talvez 16, 17 anos. Lembra o sonho que ele disse para os seus irmãos? E ele disse para o seu pai? Agora está aqui os planos sendo cumpridos. As pessoas estão se inclinando diante dele. Ele está governando uma nação. Se Deus é fiel em cumprir a sua palavra, se ele faz aquilo que ele realmente diz, se ele é fiel ao seu povo da aliança, veja, leia, olhe com os seus próprios olhos. É claro que sim.
Enquanto Moisés então conta essa história, escreve essa história para os seus leitores ouvintes, ele quer que eles entendam que de fato Deus é fiel com a sua promessa. Que Deus vai cumprir o seu plano. Que Ele de fato vai fazer com que a semente de Abraão agora possa ser uma bênção para todas as nações. E como que termina essa história? Termina exatamente dessa maneira. São pessoas de todos os lugares da terra vindo ao Egito para comprar mantimento da mão de quem? De José. E agora está a semente de Abraão abençoando toda a terra. E agora está a semente de Abraão sendo luz para toda a terra. Se Ele cumpre as suas promessas, veja a história, é claro que sim. Mas antes de você pensar que tudo são flores, há um detalhe aqui que você precisa perceber. Porque agora parece que tudo em José, a vida de José está mudando em uma velocidade grande e coisas estranhas para um hebreu está acontecendo. Veja aí, leve os seus olhos até o versículo de número 45, do capítulo de número 41, e você vai observar que depois de ter uma nova aparência, porque antes de se apresentar a Faraó, ele vai lá e ele faz a barba. Um hebreu não faz a barba. E agora ele está com uma nova aparência e ele vai a Faraó. E aí depois disso agora, ele recebe um novo nome. E não apenas isso, ele recebe também agora uma nova família. E um novo cargo. E tudo isso vem do Egito. Tudo vem do Egito. Novo nome, novo cargo, nova família em um novo lugar. Aonde está a promessa de Deus de fazer da família de Jacó uma grande nação e a bênção, e uma bênção para toda a terra. Parece que o menino cresceu e virou homem, agora ele tem 30 anos. E agora ele está em uma terra estranha. E quem está lendo isso começa a levantar as orelhas e dizer: será que agora é o momento em que as coisas vão desandar? Será que um dos filhos de Jacó vai se tornar um egípcio e agora vai esquecer a sua nação, a sua pátria, o seu povo? Ah, não! Logo, tudo isso se desfaz, porque a fertilidade também chega na casa de José. E Deus dá a ele o privilégio de ter 2 filhos. E ele diz, o primeiro se chamará Manassés e o segundo Efraim. Esses são 2 nomes hebreus. E por que ele faz isso? Porque a despeito de todo o externo ainda ser egípcio, o seu coração é de um hebreu temente a Deus. É Manassés porque Deus me fez esquecer a tudo que eu passei na casa do meu pai. É Efraim porque Deus, é Yahvé que me fez agora próspero na terra da minha aflição. É Deus que está governando todas as coisas. No capítulo de número 45, ele vai dizer, Deus estava no controle. Quando ele se encontra com seus irmãos, ele diz, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tornou bem. Aqui ainda agora é um coração de um hebreu temente a Deus, que ainda guarda as palavras do seu pai, que ainda se lembra sim da promessa feita aos seus antepassados. Ele pediu ao copeiro que pudesse ser leal para com ele, que pudesse ser bondoso, que pudesse ser fiel, e ele não foi. Mas aqui nós temos Deus que foi leal para com ele, e Deus preserva a sua palavra, e agora ele está aqui também reconhecendo essa fidelidade de Deus. E o nome dos seus filhos refletem exatamente isso. E a prova de que o Egito não é a sua terra, não é a sua pátria, é que ele diz, essa é a terra da minha aflição. Essa não é a terra, essa não é a minha terra, essa é a terra da minha aflição. Eu encerro então falando 2 coisas. A primeira,
Tudo então faz parte do plano, e esse é o tema desse sermão. E como eu disse, durante a liturgia, nós temos muita facilidade de enxergar a culpa do outro nas nossas mazelas. Nós temos um pouco de dificuldade, eu estou sendo gentil, nós temos um pouco de dificuldade de discernir a nossa responsabilidade nas nossas disfuncionalidades. Mas, sobretudo, nós temos grande dificuldade de perceber que diante da culpa dos outros e da nossa responsabilidade, Deus soberanamente governa todas as coisas para a sua glória e para o nosso bem, porque Ele nos ama. Como isso se dá? Não me peça para explicar. A providência de Deus, ela é misteriosa, assustadora, espantosa. E sabe uma coisa, irmãos? Deus não nos pede para nós entendermos os seus planos. O que Ele pede é que nós confiemos que de fato Ele tem um plano. Ele tem um plano. Você pode não entender os caminhos de Deus. O que você não pode é duvidar de que de fato Ele tem um plano. E aqui está a prova de que tudo faz parte de um plano. Mas deixe-me dizer uma segunda coisa. Tudo isso pode ser visto agora de um novo prisma. Manassé significa em hebraico esquecimento. José chega a dizer, porque Deus me fez esquecer do meu sofrimento em toda a casa do meu pai. Percebe a ironia? Consegue perceber a ironia? Porque se ele quer esquecer, por que ele põe um nome no menino importante que o faz lembrar? Todo dia ele diz, vem cá, esquecimento. Por que esquecimento? Porque Deus me fez lembrar, me fez esquecer de tudo que eu passei na casa do meu pai. É irônico isso. Se ele quer esquecer, então, por que ele coloca o nome que o faz lembrar? Preste atenção. Ninguém consegue esquecer eventos marcantes. Ninguém. Como esquecer o ódio ardente dos seus irmãos? Como? Como esquecer aquele poço escuro e frio? Como? Como esquecer o desprezo de uma vida como escravo? Como? Como apagar da memória sentimentos como traição, medo, angústia? Não dá para esquecer isso. Normalmente pessoas bem intencionadas, quando encontram pessoas como todos nós somos, de passados disfuncionais, com situações dolorosas, normalmente dizem assim, deixa para lá. Bate nas nossas costas e dizem, esquece, vai viver a sua vida. Eu cresci ouvindo exatamente isso. Esquece, deixa para lá. Mas como esquecer? Não dá para esquecer. Como esquecer de uma vida marcada pela ausência de um pai? E eu me lembro como se fosse hoje, o quarto era azul piscina, o chão era de cimento batido com cera vermelha comum lá no interior da Bahia. A cama ficava no canto do quarto. O quarto que era pintado de azul piscina agora tem uma mancha enorme vermelha no canto da cama. No chão tem um revólver, 22, 2 canos. A fabricação parece ser caseira de tão rústica que é. E ali deitado está João Ferreira dos Santos. Meu pai. Como esquecer? Quem tinha feito isso? Ele mesmo. Foi da sua mão que veio os 2 tiros. Como esquecer? Não dá para bater nas costas e dizer, esquece. Não dá para saber a marca de viver dessa maneira. Não dá para esquecer. Manassés não tem a ver com esquecer. Manassés tem a ver com lembrar sem rancor. Capítulo 45 é isso que nós vamos ver. Ele se encontra com seus irmãos e ele diz, eu sou José. Lembra lá daquele poço? Era eu que estava lá. Eu lembro da escuridão daquele poço. Eu estava lá naquele poço. Eu lembro da dor que vocês me trouxeram. Eu lembro sim.
E talvez você também esteja lutando com acontecimentos marcantes do passado. E constantemente as pessoas dizem, bate nas suas costas e diz, não, vive a sua vida, você tem que esquecer isso. Não, você não precisa esquecer. O que você precisa agora é ver em uma nova perspectiva. É ver através de um novo prisma. O que você precisa é colocar a sua história e encaixá-la na história da redenção. E saber que Deus está governando e guiando, inclusive essas coisas. Sim, Deus era soberano e governava sobre os pecados do meu pai, cometidos contra minha mãe, contra mim, contra minha irmã. Sim, Deus era soberano sobre essas coisas. E Ele usava todas essas coisas para a sua glória, para trabalhar no meu caráter e para trabalhar na minha vida. Deus seja louvado por isso. E agora eu não preciso olhar para tudo isso no passado, e viver vítima dessas coisas. Por quê? Porque Deus, Ele pode então agora nos fazer olhar para o passado através de outro prisma. Então preste atenção nisso. O Deus providente não te pede para você esquecer ou entender o seu passado. Mas Ele te incentiva a crer que cada evento faz parte do seu glorioso plano. Cada evento. Que Ele quer, preste atenção nisso. Ele quer que você coloque o seu passado no seu devido lugar. É isso que Ele quer. E essa então é aquilo que vai trazer paz ao coração de José e vai fazê-lo ter esperança e vai fazê-lo saber perdoar os seus irmãos e vai proporcionar reconciliação, porque tudo agora é visto por um outro prisma. E aí diz então Estênio Márcios na sua canção Tapeceiro. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo, traça as rotas, 1000 desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de uma tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores, nubradas e tristes. Se você olha o avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando você vê pelo lado certo, muda logo a expressão do seu rosto. Obra de arte para a glória do tapeceiro. Quando você vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. E a gente não poderia então terminar essa palavra, terminarmos essa mensagem sem falar do tapeceiro. Sim. Efraim está dizendo, Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento, na terra da minha aflição. E agora Deus faz algo diferente com José, que foi com o sonho de Faraó, porque são as situações, isto é, as vacas magras da aflição de José, que são consumidas pelas vacas gordas da providência de Deus. A sua vida muda. E por que isso acontece? Porque essa verdade, ela é maior do que José. Ela aponta para além de José. Ela fala daquele verdadeiro José, daquele verdadeiro justo, que também um dia seria odiado. Sim, ele também seria traído, rejeitado. Por causa da sua justiça, ele seria preso. E não se engane, ele seria esquecido por todos, inclusive pelos mais próximos que eram os seus discípulos. Mas o que Deus fez? Deus, Ele exaltou e o colocou como um governante do mundo. Agora as pessoas podem vir de todos os cantos da terra e podem buscar nele mantimento, não apenas para o corpo, mas para a alma. Só que ele é diferente de José. E ele é diferente de qualquer outro negociante, porque ele não dá para quem tem mais para pagar. O seu alimento não é feito em um leilão. Quem dá mais? Quem dá mais? Salvação. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem corre mais? Quem obedece mais? Quem faz mais? Quem faz mais? Quem faz mais? 3 leituras da Bíblia, 3 jejuns. Não é assim. Agora o seu alimento, ele distribui de graça. É por isso que o profeta diz, se você tem sede, vinde as águas. Se você tem fome, vinde. Vinde comprai sem dinheiro. Sim, vinde comprai.
Mas tem uma outra coisa que você precisa entender. Você precisa entender que Deus enviou o seu justo para a terra da aflição, para que um dia nós não mais fôssemos aflitos. Essa é a boa nova do Evangelho. Sim, um dia Deus vai arrancar do nosso coração todas as aflições. Um dia Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Sim, um dia Ele vai nos levar para um lugar de alegria, saúde e paz. Sim, a paz mais doce que a gente sempre quer gozar, a gente pode encontrar em Jesus Cristo. É por isso que com Ele, mesmo diante de situações difíceis, nós podemos ser felizes. Felizes. Essa é a nossa esperança. Não apenas para vidas disfuncionais, mas também famílias disfuncionais, mas também para vidas marcadas por situações disfuncionais que trouxeram dores e que trouxeram muita aflição. Ele é a esperança. Ele é a esperança. Mas não é esperança só para o futuro. É uma esperança para o presente. Porque o que a gente está aprendendo nessa série é que enquanto Deus trabalha, mesmo que secretamente, mesmo que de maneira que nós não entendemos, a nossa vida vai sendo moldada. A boa nova do Evangelho é que Deus está salvando-nos de nós mesmos, do nosso assombroso passado, das nossas famílias disfuncionais. Ele está nos salvando. Ele está transformando a nossa vida. Ele está nos levando à maturidade. Tudo isso para a sua glória. Eu queria que você se colocasse de pé. Porque eu queria que você agora cantasse essa bendita providência, mesmo que ela se apresente de forma misteriosa. Sim, misteriosos feitos são as obras do meu Deus. Caminha sobre o temporal, o vento e o mar são seus. Está oculto a trabalhar, munhado sem falhar. Os seus desígnios faz valer. Quão grande é o seu poder. É o que Ele pede de nós. Ele pede, confie em mim, confie em mim. Ó crentes que temeis a Deus, só nele confiai. Por trás de nuvens negras vem o amor do vosso Pai. Não julgues pelo seu sentir. Eu diria ainda, nem pelo seu viver. Não. Sua graça há de suster. Por trás do seu penoso agir, sua face pode ver. Meu Deus, confio em ti. Meu Deus, confio em ti. E se eu chorar, me entristecer, em tua paz continuarei. Confio em ti. Propósito onde se mostrar em todo acontecer. Sementes podem amargar, para doce fruto ser. O homem cego há de errar. Juízo, preste atenção, juízo vão é seu. Só Deus pode interpretar a história que escreveu. Cantemos todos juntos.